Veja lá, ó. Para a gente finalizar o assunto, esse aqui seria um pêndulo físico. Olha lá, ó. Um cilindro que oscila em torno de um ponto, mas o tamanho dele não é desprezível em relação ao comprimento de oscilação. Essa latinha de leite condensado tem 10 centímetros de altura e eu estou oscilando num fio de comprimento 30 e poucos, 33 eu acho, tá? E aí quando a gente mede a gente percebe que dá uma diferençazinha. Então veja, para essa situação você realmente vai precisar do momento de inércia. Peguei esse aqui como exemplo porque vai ser muito parecido com o pêndulo físico que você irá ver lá na nossa atividade avaliativa, tá? Então a primeira coisa é como é que eu calculo o momento de inércia desse sistema rotacionando. Então eu estou falando de um cilindro. Esse cilindro, portanto, tem como características, principais dele a massa M, o raio R e a altura dele H. Certo? Então veja, ó, o conceito do momento de inércia, lembre-se que ele é usado quando nós estamos pensando num objeto que é um corpo extenso, que tem uma distribuição de massa. Então, quando eu vou fazer a rotação dele, essa rotação vai me dizer qual é o momento de inércia. Então veja que eu poderia, não é o nosso caso, nem desse aqui e nem do exercício, ter uma rotação em torno de um eixo que seria esse eixo vertical aqui, ó, que passa pelo centro do cilindro, um eixo Z aqui, ó, sai aqui embaixo, e eu estou rodando o objeto em torno desse eixo. Quer dizer, isso poderia ser, para esse exemplo, se eu fizesse isso aqui, ó. Então tá vendo que a latinha está rodando em torno do eixo que passa no centro dela, mas é um eixo vertical, perpendicular à base aqui, e o topo lá em cima. Tá? Numa situação dessa, se você olhar numa tabela, você vai ver dizer para você que o momento de inércia em relação a este eixo Z é mr² sobre 2. Que vai resolver através daquela integração que eu expliquei já no outro vídeo. Agora, essa expressão, gente, por que não entra o valor do H? Porque se eu rodo em torno desse eixo Z, o H não me fala a distância que a massa está do eixo de rotação. Quem me fala é o R e as suas variações. Qualquer ponto aqui internamente está uma distância do eixo de rotação que não tem nada a ver com o H. Tá? Ah, mas e se o H for maior? Se o H for maior, nós vamos ter um objeto com uma maior massa. Mas se o raio for maior, quer dizer que essa massa está mais distante do eixo de rotação. Aí sim o momento de inércia ela entra. Outra possibilidade, e aí que a gente está chegando perto. Imagine que eu quero rodar também esse cilindro em relação num eixo que passe no centro dele, mas que não seja perpendicular, não seja paralelo às arestas laterais aqui, Por exemplo, esse eixo aqui, ó, que passa lá no centro, um eixo X, mas que é esse eixo, ó, perpendicular aqui à face. Ou seja, um eixo que está aqui, ó, perpendicular a essa face lateral, tá? E o objeto roda em torno desse eixo. Então, se essa latinha fosse fazer isso aqui, ó, o eixo passa lá no centro, então ela está fazendo isso. Se fosse esse eixo de rotação, o momento de inércia já é outro, tá? Uma parcela
de massa que você pense aqui, ó, a distância que está desse eixo de rotação, aí o H entra. Tá? Mas o R também entra. Por quê? Porque na verdade o centro do eixo está aqui. Então um ponto aqui está uma distância desse eixo, mas está uma distância, né, do centro onde você faz a integração. Nesse caso, o momento de inércia ele já é diferente. Ó. O I em relação ao eixo X, ele é mr ao quadrado sobre 2 com mais mh ao quadrado sobre 12. Do eixo de rotação. Então aí também entra o H. Tá? Se o eixo está aqui, lógico que o raio também vai falar qual é a distância que essa massa se encontra desse eixo. Então os dois entram no cálculo. Mas por que eu falei que a gente estava chegando próximo? Porque ainda não é esse caso, né? O que nós temos não é um eixo que passa aqui no centro, mas é um eixo que está aqui, ó. É em relação a esse eixo, em relação a esse ponto aqui de cima, que o sistema roda. E aí entra aquilo que já está no vídeo anterior, lembra? Se você tem o momento de inércia que você calculou do objeto num certo eixo, se você quer calcular o momento de inércia num eixo que é paralelo àquele 1, então um eixo que seja paralelo a esse x, mas que está aqui em cima, ó, vai entrar a massa do objeto vezes essa distância ao quadrado, a distância entre esse eixo e esse eixo aqui de cima. Tá? No nosso exemplo que você verá no exercício, em particular, o cilindro ele vai rodar, ó, em torno de um ponto que não passa pelo centro de massa, mas está aqui para cima. Ó. Então não é um eixo que passa aqui no centro de massa, mas é um eixo que passa aqui para cima. Ou seja, haverá uma distância aqui entre eles. Ok? Então você fará o cálculo do momento de inércia desse jeito. Calcula pelo eixo que é perpendicular à face, passando pelo centro, é essa fórmula, e depois faça ainda, né, a translação, por causa que o eixo está aqui em cima. Então, imagine que isso é como, o problema nosso lá será como se eu pegasse essa massa e quisesse rodar, fazer um pêndulo com ela, não em relação a esse ponto aqui de cima, mas em relação a algum lugar aqui, ó. Isso é quase um cilindro também, né? Ó, em que eu fixando aqui, esse objeto oscilasse. O pêndulo físico, onde o eixo de oscilação está dentro dele, mas não no centro de massa. Ok? Então, beleza.